de Salmos, capítulo 9, versículo 9 e 10. Diz assim: o Senhor é refúgio para os oprimidos. Diga amém. Uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que o buscam. Mais uma vez o 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te... Queridos, olha para cá. Eu acho muito interessante, a forma com que Deus age na nossa vida. Isso me chama a atenção de uma forma muito tremenda. Às vezes parece que de repente Deus ele faz algo na nossa vida. Como às vezes parece que Deus ele opera e Deus ele age só depois de grandes processos, de grandes dificuldades, de grandes situações que nós atravessamos na nossa vida. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o mesmo Deus que ele age de repente na nossa vida é o mesmo Deus que ele age depois de grandes processos que nós atravessamos na nossa vida. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia de pessoas que atravessaram grandes processos e que de repente provaram o agir de Deus de uma maneira extraordinária. Assim foi na vida de Jonas, assim foi na vida de José, assim foi na vida de Davi, e assim foi diante de tantos exemplos que nós temos na Bíblia de pessoas que atravessaram processos tão difíceis, processos tão doloridos, mas quando provaram o de repente de Deus, vivenciaram algo extraordinário da parte de Deus. Queridos, eu quero que você entenda, eu não sei qual é o processo que você está atravessando na sua vida, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, eu não sei qual é a situação, talvez você chegou aqui hoje desesperado, preocupado, talvez esse processo tenha te massacrado, esse processo tem feito você chorar, esse processo tem feito você vivenciar situações no qual você acha que não vai suportar. Mas eu quero dizer para você que esses mesmos na Bíblia que atravessaram um processo e que provaram de repente de Deus, não será diferente na tua vida. Queridos, quando nós provamos o de repente, nós nem lembramos mais do processo que nós atravessamos. Porque Deus, Ele nos surpreende de uma forma tão extraordinária, de uma forma tão magnífica, porque nada se compara quando nós provamos o de repente de Deus. Eu sei que não é fácil nós atravessarmos processos. Talvez o teu processo é maior do que o meu, talvez o meu é maior do que o seu, mas eu estou aqui trazendo uma palavra para dar esperança para você nesta noite, que não importe o processo, suporte o processo, porque o de repente é muito maior do que este processo que você está enfrentando hoje na tua vida. Porque eu quero dizer para você, queridos, que sem processo na nossa vida, não haveria base para os de repente de Deus acontecer. Se nós não passarmos por processos, se nós não enfrentarmos dificuldade, não tem como nós provarmos o de repente de Deus. Porque o de repente de Deus, ele somente acontece quando nós atravessamos os processos. Porque é nos processos que nós passamos na nossa vida que nós vemos os milagres de Deus acontecer. É nos processos que nós atravessamos na nossa vida que nós vemos as misericórdias de Deus operando na nossa fraqueza. É nos processos que nós vemos o tanto que Deus nos ama. É nos processos que nós vemos o cuidado de Deus nos mínimos detalhes na nossa vida. Então que nesse processo que você coloque no teu coração hoje, talvez você tenha murmurado neste processo. Talvez você tenha reclamado neste processo. Talvez você tenha questionado neste processo. Mas eu quero te convidar hoje, você a olhar diferente. Olhe este processo como um cenário para que o de repente de Deus aconteça na tua vida e venha te surpreender de forma extraordinária. Querido, a Bíblia nos ensina que Deus ele prova a quem ele ama.
Então, a partir de hoje, começa a agradecer a Deus nesse processo. Senhor, se eu estou atravessando esse processo, se eu estou passando por esse processo, é porque o Senhor me ama. Se eu estou atravessando este processo, é porque o Senhor me ama. Querido, Ele cuida no processo, Ele trata no processo, Ele ensina no processo. Então que você possa começar a olhar este processo não como algo para destruir a tua vida, mas algo para ensinar. Começa a fazer a tua oração de uma forma diferente. Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda neste processo? Porque, querido, quanto mais nós relutamos, maior se torna o processo. Quanto mais nós relutamos, quanto mais nós reclamamos, quanto mais nós questionamos, maior fica este processo. Então que você comece a pedir para Deus te ensinar. Querido, que você entenda o que Deus quer de você, que você entenda o que Deus requer de você neste processo, para que você suporte, para que você vença esse processo, porque todo o processo é para nos aperfeiçoar, todo o processo é para nos ensinar, todo o processo é para extrair o melhor de nós, que muitas das vezes nem nós enxergamos. Às vezes, querido, nós nos colocamos tão lá embaixo, às vezes nós nos vemos como um nada, às vezes nós nos vemos como alguém tão pequeno, alguém que não tem nada para dar para Deus, alguém que não tem nada para fazer pelo outro, para ajudar o outro. Mas quando nós atravessamos os processos, nós vemos que Deus começa a extrair de nós o melhor que nós nunca veríamos se nós não estivéssemos atravessando esse processo. Então, queridos, eu quero dizer para você, como eu posso extrair azeite se eu não esmagar a azeitona? Pegou a visão? Como que eu posso extrair azeite se eu não esmagar a azeitona? Talvez você diz, pastora, Deus está me esmagando, Deus está me apertando. Querido, é para extrair o melhor de você. E quando você entender que neste processo há um trabalhar de Deus, querido, você vai começar a entender e agradecer por você ter passado por este processo. Então, queridos, eu quero dizer para você que o de repente, ele trata de mudanças naturais e espirituais na nossa vida. Processos, eles estão relacionados ao crescimento, à maturidade. Então, o processo nada mais é para trazer crescimento, para trazer maturidade para a tua vida, para te tornar melhor. Porque se nós não passássemos por processos, queridos, nós nem lembrávamos de buscar a Deus. Mas os processos, ele acontece na nossa vida para nos deixar mais próximos de Deus, para nos deixar mais temente ao Senhor, para nos fazer orar mais. Queridos, se tem um momento que nós mais oramos, Thali, é quando nós passamos por processo. Quando nós passamos por processos, como nós oramos, como nós buscamos a Deus, como nós meditamos na palavra de Deus. Se tivesse culto todo dia, irmão Diego, nós estaríamos na igreja. Queridos, mas imagine uma vida sem processo. Uma vida sem processo seria uma vida totalmente sem graça. Queridos, o processo nos tira do comodismo. Os processos nos sacode. Os processos é para nos deixar mais crente, mais fiel. Então que neste processo que você está enfrentando, você não fique estagnado, você não fique estacionado, mas que este processo venha te sacudir e te deixar mais próximo de Deus. Queridos, vamos pegar o exemplo, sabe a poda? Quando nós podamos a roseira, não é para nós matarmos ela não, mas é para nós deixarmos ela melhor, melhorar a qualidade dela. Então fugir, queridos, é pior. Aceite o tratamento de Deus na sua vida. O tratamento de Deus não é para te deixar pior, não é para te matar, não é para te ferir. O tratamento de Deus é para te moldar. Diga glória a Deus. É para te moldar, é para te deixar melhor. Então pare de fugir do tratamento. Deus me diz nesta noite, me incomoda. Há pessoas que há tempo estão fugindo do tratamento de Deus. Queridos, não fuja do tratamento. Diga para o teu irmão, não fuja do tratamento. Deixa Deus te moldar. Fugir é pior, querido. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus te tratar.
Para quem não conhece a minha história, eu passei um processo muito difícil, queridos, de depressão. Eu atravessei um momento de escuridão muito grande na minha vida. Minha mãe está ali, ela sabe, ela não me deixa mentir. Cadê minha mãe? Deixa eles te ver, mãe. Para quem não conhece a minha mãe. Então, queridos, eu passei vales de escuridão muito intenso na minha vida. Teve momentos que eu achei que eu não ia suportar. Teve momentos que a minha mãe precisava me dar banho, a minha mãe precisava me dar comida. Eu ia para a igreja, eu tinha que ir segurando nela. Eu estava assistindo o culto, me dava crises no culto, de pânico, de desespero, de aflição. E queridos, é difícil quando nós atravessamos o processo, nós enxergarmos o trabalhar de Deus. Muitas das vezes nós achamos que Deus está sendo mal com a gente, que Deus não está olhando para a gente. Muito pelo contrário, querido. Como diz aquele louvor, não negue a sua cruz, ela tem a sua medida. Deus calculou. Essa cruz não é impossível de você carregar, ela tem a sua medida. Você é capaz de suportar esta batalha que você está carregando, essa batalha que você está enfrentando. Deus calculou. Deus não vai permitir que você carregue ou que você não suporte as batalhas que Ele permita com que você passe na sua vida. Queridos, mas o tratamento é necessário aceitar. Quando nós estamos doentes, algum tipo de infecção, fica na sua casa esperando a melhora. Claro, queridos, se nós oramos e temos fé, Deus pode operar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas às vezes é algo tão intenso que eu preciso sair da minha casa, eu preciso me deslocar até o hospital e aceitar aquilo que o médico vai prescrever para que eu venha tomar. Porque senão não há como matar aquela bactéria. Então, queridos, nós precisamos aceitar o tratamento de Deus, porque se você não aceitar, mais intenso vai ficar a tua prova, mais intenso vai ficar a tua luta. Então, a minha oração hoje é para que você entenda esse processo, que você venha se posicionar da maneira que Deus quer, para que você possa vencer essa situação que você está enfrentando na tua vida. Então, voltando, queridos, à minha história. Então, foram 2 anos muito intensos. Foram 2 anos em que diversas vezes eu pensei em me suicidar, eu pensei em tirar a minha vida, eu pensei em me jogar de uma ponte, eu pensei de me jogar na linha do trem, eu queria somente acabar com aquela dor que eu estava sentindo. Pastora, por que você passou por isso? Desobediência, nós vamos falar daqui a pouco. A desobediência a Deus, o não entender o processo, o não ouvir a Ele, me levou a passar situações terríveis, queridos. E num determinado momento eu estava na igreja e uma obreira estava parada ali como a obreira Taliane está. Ela me pegou pelo braço e ela foi me levando. Queridos, eu não vi nada, eu só sei que eu fui. Ela foi me levando, eu fui. Quando ela chegou lá, ela me colocou na sala do pastor. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, não estou entendendo o que está acontecendo. E ela falou assim, pastor, ela falando e eu ouvindo. Pastor, Deus me tocou e eu vim trazer essa irmã para que o Senhor possa orar e consagrar ela hoje como obreira. Eu só olhei assim e falei, o quê? Queridos, eu queria sair dali correndo, eu queria sair dali gritando, eu queria sair dali questionando. Eu falei, não, mas espera aí, olha a situação que eu estou. Até antes de eu vir para a igreja, horas antes eu estava desejando a morte. Eu estou na sala do pastor, de frente do pastor, esperando que ele me unja para eu ser consagrada obreira. Eu falei, essa irmã está louca. Nada a ver. Essa irmã está louca. Que visão é essa? Espiritual de Deus que ela tem. Queridos, e no processo a gente questiona, não questiona? Tem uns que fez uma cara assim agora. Pastor. No processo a gente questiona, queridos. A gente fica querendo entender a forma que Deus trabalha. A gente quer ser Deus e achar que a gente sabe de tudo. Não, não é assim. E ali eu comecei a falar, meu Deus, mas essa irmã está louca, irmão Diego. Como é que eu vou ser obreira com crise de pânico, desejo de morte? Não, 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 não. E ali, queridos, Deus foi trabalhando, e ali Deus foi trabalhando. E quando ela falou aquilo, o pastor simplesmente olhou para ela e falou, irmã, se você não tivesse me trazido ela, eu tinha pegado ela no final do culto. Falei, meu Deus. Falei, Jesus, é o Senhor mesmo falando, Senhor, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E ali, queridos, começou o tratamento de Deus na minha vida.
E ali o pastor me ungiu, e ali o pastor me consagrou. E eu só lembro essa frase que ele falou: Jaqueline, o que um dia foi doença para você, a partir de hoje vai ser cura para a vida de outras pessoas. No lugar de vergonha, a partir de hoje eu profetizo dupla honra na sua vida. Queridos, e ali foi algo, aplauda ele em nome de Jesus. Aleluias. Queridos, e ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Porque antes desse processo, eu já fazia a obra de Deus. Eu era tia de escolinha, eu participava do ministério de dança, mas por inúmeras questões, por escolhas erradas, por desobediência a Deus, por desobediência aos meus pais, eu atravessei terrenos terríveis na minha vida, de muita escuridão. Então, queridos, o que eu quero que você entenda é que às vezes Deus vai falar com você durante o processo. Deus vai pedir coisas para você que você vai falar: eu não sou capaz de fazer. Não tem nada a ver, não é para mim, não é eu, Deus errou, mas Senhor, é loucura. Não, aceite o tratar de Deus na sua vida, não tente fugir dos processos, aceite o tratamento de Deus, porque dói menos, querido. Se você querer basear no que você pensa, no que você acha, eu digo para você que mais intenso vai ficar esse cenário que você está enfrentando. Mas quando você colocar no teu coração e falar: Senhor, da maneira que o Senhor quiser fazer comigo, da maneira que o Senhor quiser trabalhar, eu vou aceitar, porque eu sei que é o melhor para mim, e é dessa forma que o teu nome vai ser glorificado. Queridos, as coisas vão começar a mudar. Por quê, pastora? Hoje eu tenho para falar para você que não existe o de repente sem o imediatamente. Como assim, pastora? Não há como viver o de repente de Deus, queridos, sem nós obedecermos o imediatamente da parte de Deus. Pastora, o que é o imediatamente? É o hoje, é o que Deus está falando com vocês aqui agora. É o que Deus está falando nesse exato momento. Esse é o imediatamente da parte de Deus, para que o de repente dele passe a acontecer nas nossas vidas. Por quê, queridos? Porque Deus, ele é um Deus que ele trabalha com o tempo. Deus é um Deus que ele trabalha com processos, como eu estava falando. Deus, ele trabalha com os processos para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Então não importa o que você está passando, não importa o que você está enfrentando, o que você está atravessando, este processo nada mais é para te deixar parecido com Jesus, queridos. O objetivo desse processo é se parecer com Jesus. Diga: se parecer com Jesus. Quem quer se parecer com Jesus aqui, queridos? O objetivo é se parecer com Ele. Queridos, mas o processo dói, o processo machuca. Queridos, tem hora que a vida, as circunstâncias vai pegar pesado com a gente. Tem horas, querido, que vai doer, vai machucar, vai ferir. Parece que nós não vamos suportar, mas eu quero dizer que em qualquer situação, em qualquer processo que você atravessar na tua vida, Ele está com você. Não importa a situação, não importa o que você está atravessando, Deus está com você. Queridos, e não é porque Deus é um Deus mau, não é porque Deus é um Deus ruim, não é porque Deus não tem dó da gente, querido, não é isso. Deus, Ele permite os processos que nós atravessamos, faz parte deste cenário chamado vida. A vida é feita de processos, a vida é feita de lutas, a vida é feita de dificuldades, a vida é feita de situações, querido, e não é só porque nós somos cristãos. Aí não vem essa daquelas pessoas que dizem assim: nossa, mas quando eu não era crente, eu não passava por isso. Queridos, não existe vida sem processo. Não existe. A diferença é que quando nós estamos com Deus, o diabo perdeu mais um, entende?
Então, quando nós estamos com Deus, só quem entendeu glorificou. Então, quando nós estamos com Deus, queridos, é diferente, porque o diabo quer te tirar do foco. O diabo quer te tirar do propósito que Deus tem para a tua vida. Então, as lutas ficam difíceis, as lutas ficam pesadas, porque ele quer que lá fora, aparentemente, se torne mais fácil. Queridos, mas é mais fácil uma vida sem Jesus? Queridos, uma vida sem Jesus, não, queridos, não dá. Diga assim para o teu irmão, não dá, não dá. Faz assim para ele, ó. Não dá. Não dá, queridos. Não dá para nós queremos ter uma vida sem Jesus. Então eu quero que você entenda que em todas as fases da nossa vida, Deus está conosco. No dia mau, no dia bom, Deus está conosco. No dia da doença, no dia da cura, Deus está conosco. No dia da prosperidade, no dia que eu abro a geladeira e está vazia, Deus está conosco. No dia que as portas, parece que tudo está dando certo, Deus está comigo. Tudo está dando errado hoje, Deus está comigo. Queridos, então em toda e qualquer circunstância, Deus está conosco. Quando nós olhamos, queridos, a palavra de Deus, nós vemos um Jesus que aonde ele passava, que aonde ele pregava, que aonde ele ensinava, que aonde ele exortava, tudo era apontando para o reino tudo era apontando queridos, mais alto, tudo era apontando pro céu. Então, queridos, em tudo que nós passamos e nós atravessamos na nossa vida, ele está dizendo, ei, faz assim, queridos, ó, olhe para o alto. Olhe para o alto, olhe para o céu. Aquilo que eu tenho para a tua vida é muito maior. Não julgue este momento que você está enfrentando hoje com aquilo que eu tenho para a tua vida é muito maior. Aleluia! Queridos, então suporte. O teu prêmio é maior. O teu prêmio é maior. Não julgue este momento que você está enfrentando hoje como a definição da sua vida. Ah, não dá mais, deu tudo errado. Ah, não quero mais viver. Eu não quero mais acreditar, não quero mais ir para a igreja, eu não quero saber de nada. Não, queridos. Fique firme com Jesus. Nós temos exemplos na palavra de Deus. Queridos, olhe para a Bíblia. Veja aquele que negou o processo. O que aconteceu? Queridos, não fuja do processo. Este processo vai te levar para algo muito maior, algo que não se compara com aquilo que nós estamos enfrentando aqui. Então eu não sei o que você veio buscar hoje, mas não existe o de repente sem o imediatamente. Não existe, queridos. Como assim, pastora? Vai lá em Mateus, capítulo 4, versículo 18. Deus está neste lugar. Aleluias. Glória a Deus. Ah, Deus está neste lugar. Santo é o teu nome, Jesus. Queridos, Mateus capítulo 4, versículo 18, diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Imediatamente, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Imediatamente, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Olhe para cá, queridos. Quando Deus falar com você, imediatamente obedeça. Queridos, quando Deus falar com você, imediatamente obedeça. Imediatamente quer dizer, no mesmo instante, agora, já. Deus está falando com você hoje, imediatamente obedeça, queridos. Obedeça. Mas nós vivemos hoje, queridos, um cenário de que tudo eu vou empurrando com a barriga. Ah não, amanhã eu faço. Ah não, depois de amanhã. Ah não, é demais para mim. Ah não, não
Queridos, Deus vai pedir algo que você não pode fazer? Queridos, Deus não exige de nós aquilo que nós não podemos fazer. Isso é desculpa. Isso é procrastinar com Deus. Sabe aquela pessoa que vive dando desculpa, não dá. O pastor fala: querido, eu conto com você amanhã. Não dá. Amanhã tem oração, não vou. Amanhã tem campanha, não vou. Vamos fazer uma visita, não dá. Vamos limpar a igreja, não. Tem outra coisa para fazer. Irmãos, obedeça a Deus. O problema é que as pessoas têm coragem de dizer não para Deus e sim para os outros. Queridos, Deus faz tanto pela gente. Aquilo que Ele nos pede não é nada do que todos os dias Ele faz por nós. Então, se Deus pediu, imediatamente faça, queridos. Obedeça, cumpra aquilo que Ele está falando, cumpra o comando de Deus. Porque quando nós pedimos algo para Deus, queridos, nós queremos que imediatamente Ele nos ouça, Ele faça. Olha só como fica contraditório. Deus pede algo para você, você não faço, não dá, não. Mas quando eu peço: Senhor, eu quero que o Senhor me abra a porta. Senhor, eu quero ganhar tal salário. Senhor, age na minha família. Jesus, depressa. Queridos, como que eu quero exigir o de repente de Deus? Que Deus responda, que Deus faça, se eu não cumpro nem o pequeno que Ele me pede? Eu não sei qual é o imediatamente que Deus já pediu para a tua vida, filho. Mas acorda. Quanto mais rápido nós entendermos, queridos, melhor vão ser as coisas. Queridos, eu nunca vi alguém que é fiel com Deus e Deus não ser com ele. Nunca vi. Me prove alguém que foi e Deus não foi. Querido, Deus até deixou passar pelo processo, mas Ele livrou. Ele livrou. Então, queridos, se você for fiel a Deus, pode ter certeza que o de repente vai acontecer na tua vida. Pastora, como assim, pastora? Vai lá em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de vento muito forte e encheu toda a casa no qual estavam assentados. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa. Jesus estava aqui, queridos, reunido com seus discípulos, os mesmos que nós lemos em Mateus. Simão Pedro e André estavam aqui também em Atos. Então vamos lá. Imediatamente eles obedeceram. De repente veio do céu um vento muito forte e tomou conta daquele lugar e encheu as vidas daqueles que estavam ali assentados. De repente, queridos, de repente é o que, pastora? O inesperado aconteceu. Porque houve obediência. Imediatamente obedeceram. De repente veio o Espírito de Deus e os encheu com toda sorte de bênção. Queridos, se você não tem a capacidade de obedecer, como você quer o de repente? Se você não tem a capacidade de se santificar, de purificar, de cumprir aquilo que Deus está pedindo e ordenando, como você quer viver o de repente? O de repente é uma consequência do imediatamente. Então, queridos, se eu estou obedecendo imediatamente, o de repente é uma consequência. É uma consequência, queridos. Então coloque
coloque no teu coração hoje: ei, desperta. Desperta para aquilo que Deus tem para a tua vida. Há pessoas que Deus já chamou. Eu quero você na minha presença. Há pessoas que Deus já falou, mas ela tem medo, ela reluta. Não, Senhor, eu não sou digno. Não, Senhor, eu não vou conseguir me firmar, eu não vou conseguir ficar na tua casa. Querido, se Deus te chamou, Ele te quer do jeito que você está, para que Ele possa, durante todo o processo daquilo que Ele tem para você, trabalhar na sua vida e te tornar melhor. Para que você possa viver o de repente da parte dEle na tua vida. Aplauda Ele, queridos. Aleluia! Queridos, se você não se levantar para obedecer o imediatamente, deixa eu te dizer algo. Pode ser que o de repente não seja algo bom para a tua vida. Nós precisamos entender o imediatamente. Há pessoas que Deus ministra no meu coração. Há tempos que Deus está falando. Há tempos, querido. Tem pessoas que você pergunta para ela: irmã, como é que você está? Estou na prova. Daqui 2 meses: irmã, como é que você está? Estou na prova, estou na luta, pastora, estou na guerra, mas estou lutando. Aí Deus fala: ó, eu queria lutar a guerra dela, mas ela quer fazer do jeito dela, né? Tá? Quer fazer do jeito dela, da forma dela. Queridos, muitas pessoas ela não entendem o imediatamente porque ela acha que o imediatamente é do jeito dela. Não é do seu jeito, querido. Não é do jeito que é confortável para você. Não é do jeito que você pensa, do jeito que você acha. É do jeito de Deus. Pastora, por que está pesado? Porque você está fazendo do seu jeito. Convida Deus para fazer parte disso, queridos. Deixa Deus fazer parte do seu processo. Fala para Ele: ó Senhor, até hoje eu tentei do meu jeito. Nada mudou, nada melhorou. Senhor, faça do teu jeito. Mas do jeito dele, Ele vai falar: filho, agora você vai sentar, você vai me ouvir e você vai fazer tudo que eu mandar. Vai fazer? Amém, Senhor. Espere que de repente vai acontecer, Deus. Mas obedeça a Deus. Se Deus está dizendo, ore mais, ore. Não fica roncando, dormindo, não. Se Deus está falando, reserve um tempo, vai ler a palavra. Não vai assistir Netflix. Se Deus está falando, esteja na igreja, me busque mais. Ah não, vou ficar em casa hoje. Aí começa a procurar serviço, sabe? Ah não, tem roupa para passar, tem roupa para lavar, tem comida para fazer. Aí lembra de uma amiga: ai, faz tempo que eu não vou na casa dela, faz tempo que eu não ligo. Aí começa a dar desculpa, sabe? Queridos, Deus te conhece melhor do que ninguém. Você está achando que você está enganando a Deus? Não, queridos. Ele te formou, Ele te conhece, Ele sabe as intenções do teu coração. Queridos, Jesus está voltando. Diga para o teu irmão: Jesus está voltando. Queridos, nós estamos em um cenário. Imediatamente você tem que correr, queridos. Antigamente nós, se ouvíamos falar de Jesus, ah não, vai demorar ainda, ah, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Queridos, o que está faltando acontecer? O cenário está preparado. Então imediatamente, se a tua vida está bagunçada, conserta hoje, imediatamente. Deus está te dando uma oportunidade hoje, aleluias. Deus está te dando uma oportunidade hoje, para você imediatamente consertar. Quer ter mais comunhão com Deus? Busque mais, querido. Quer prosperar? Seja fiel a Deus. Quer porta aberta? Seja fiel, busca. Quer cura? Beba da fonte. Então se levante, queridos. Se levante em nome de Jesus. Para mim finalizar, Deuteronômio, queridos, 28. Oh Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Queridos, Deuteronômio 28, capítulo 1. Oh, presença fiel, aleluias. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Queridos, escute bem, ó, as bênçãos da obediência.
Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje, imediatamente eu lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre você e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados. Diga amém. Os seus filhos serão abençoados. Diga amém. As suas colheitas, amém. A sua cesta, amém. E assim por diante vai dizendo neste capítulo, queridos. Mas ele diz: os mandamentos que eu lhe dou hoje, agora, se você obedecer. Você está correndo atrás de bênção para quê, querido? Você está desesperado para quê? Só vive desesperado quem não é obediente. Quem é obediente, espera. Quem é obediente, acredita. Queridos, quando nós estamos na obediência, as bênçãos conhecem o endereço e o número da nossa casa.